Você já se pegou desistindo bem na hora em que as coisas começavam a dar certo? Isso não é azar. O episódio de hoje a gente vai falar sobre a autossabotagem invisível, quando você mesmo trava o seu sucesso. E antes de tudo, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Terapod. Eu sou Monique Cervantes. Eu sou Ana Cristina Quintans. E eu sou Beatriz Balestrin Sestari. Sejam todos bem-vindos. É isso aí, vamos lá para mais um episódio. A gente vai falar então sobre as armadilhas que a mente vai pregando, nós vamos tendo para se autossabotar, sem mesmo a gente perceber. Não é isso, meninas? Exatamente. Realizar algo que a gente queira e aí chegar no final a gente dá um jeito, entre aspas, de estragar tudo, né? Então, sem mesmo perceber. Sem perceber. E vai se tornando um ciclo repetitivo, porque a pessoa se coloca em situações e sempre vai se sabotando e acha que assim, nada dá certo para mim. Mas o que as pessoas têm que perceber é quais que são as crenças que estão por trás desses atos que levam a essa autossabotagem. É, sim, porque às vezes até parece preguiça, né? As pessoas às vezes se julgam e são julgadas nesse sentido de achar que, por exemplo, uma procrastinação pode ser só fruto de uma preguiça, só fruto de uma desorganização, quando na verdade é uma crença limitante que está ali muito, muito enraizada, há sabe-se lá quanto tempo, e aí a pessoa ela vai se auto-sabotando justamente para continuar onde ela está, porque, querendo ou não, é um ambiente seguro, né? O nosso cérebro prefere o seguro o seguro do estar parado do que o do desconhecido em movimento, né? É como se ela fosse reafirmar as crenças limitantes que ela tem. Então, ela se coloca em situações onde as coisas param de dar certo, justamente como uma forma da própria mente ficar reafirmando. Tá vendo? Você não vai conseguir. Você não é capaz, você não é merecedor, você não é inteligente o suficiente. Isso não é para você, isso pode ser para outras pessoas, mas para você não. Então, essas crenças que ficam dentro da nossa mente, escondidas, elas vão armando essas armadilhas, né? Elas vão colocando essas armadilhas mesmo, e a gente vai se sabotando. Conforme a gente vai conseguindo conquistar, a gente avança e chega uma hora que para tudo, estagna. Exatamente. Né? Eu queria trazer um fato curioso que eu achei muito fantástico, que eu fui investigar mais sobre o tema, e aí eu também não sabia, então foi muito legal, que a maioria das nossas crenças limitantes são formadas até os 7 anos de idade, onde o nosso cérebro opera majoritariamente em ondas θ. Então, até os 7 anos, essas crenças vão sendo implantadas, as crianças são super sugestionáveis de crenças limitantes, e a partir daí, elas vão tendo reações, ações em cima dessas crenças limitantes. Então, olha o quão frágil é o que você pode dizer para uma criança você não é capaz, você não merece, você não vai conseguir, né? Até uma simples bronca num dever de casa, né? Isso é muito, muito impactante, né? O adulto, ele não tem ideia do estrago que ele faz na cabeça da criança quando ele faz esses comentários, né? Você é burro mesmo, nunca vai prestar para nada, você não faz nada direito. E a criança cresce com aquilo e ela se coloca em situações onde ela vai reafirmar isso o tempo inteiro. Tem muito adulto que não sabe, não lembra disso, né? E no set terapêutico, como você disse uma vez, aparecem todas essas frases, né? Postura. Às vezes é como a criança enxerga também a situação. Talvez não seja exatamente, não por maldade o pai ou a mãe, como vocês falaram, mas como a criança enxerga aquela verdade também, vai criando. E interessante a gente pensar essas armadilhas não só como uma autossabotagem muito nítida, né? Essas invisíveis que a gente não está nem percebendo, que estão ali como se fosse uma cascata. Uma autossabotagem em cima da outra vai validando, como você disse, e a gente, quando vê, já está com uma sequência aí de desculpas, de opções erradas, mas são todas armadilhas ali, muitas delas são invisíveis, né? Sim, são barreiras invisíveis que a nossa mente vai colocando, né? Então, quando a gente fala dessas questões que a gente ouve quando criança, em geral, essas palavras, essas frases, elas vêm sempre de uma figura de poder, né? De uma figura de autoridade, né? Dos cuidadores, os pais, os avós, aquela professora que você mais gosta.
elas são todas figuras de autoridade. Então, vindo dessas pessoas, é verdade absoluta. Então, aquela criança que fez um desenho e foi mostrar para o pai ou para a mãe e ouve assim, nossa, que coisa horrorosa, você não sabe fazer nada direito. Ela, além daquilo ferir, porque ela fez com muito gosto, ela ainda vai trazer assim, gente, eu não faço nada direito. Quem está cuidando de mim está dizendo que eu não presto para nada. Então, eu realmente não presto. E ramifica, né? Aí eu não presto para nada, ou eu tenho que fazer mais esforço para poder agradar, eu não sou o suficiente, entre outras coisas. E o mais interessante, voltando para a parte de neurociência, que para variar, que eu sempre gosto de trazer, isso tem uma resposta realmente neurocientífica, né? É um padrão que é neuromodulado. E aí, quando você tenta fazer alguma coisa diferente, esse padrão é implantado, né? Gera várias ramificações, como a Mo disse. E aí, quando você vai tentar sair desse processo de auto-boicote, né? Enfim, de se automutilar de alguma forma também, né? Um auto-boicote mesmo. A amígdala entende que aquilo é um perigo. Então, ela entra num processo de te impedir também para te proteger, porque é seguro ficar onde você está. Se eu não faço, já que eu não sirvo para nada, já que eu não faço nada direito, se eu for fazer, então é melhor não fazer, porque alguém vai reclamar, né? Alguém vai trazer essa fala de que realmente eu não faço nada direito. Então, a gente percebe, às vezes, assim, crianças que são até inteligentes, né? Se mostram inteligentes, mas elas regridem por um patamar, assim, de não saber, de não conseguir fazer, porque ela ouve em casa o tempo inteiro sobre isso, né? Assim, você não faz nada direito, você não presta. Né, então, porque a criança, ela aprende, né? Então, a criança, quando ela tá em casa e ela vai fazer alguma coisa, ela vai fazer do jeito dela. Não vai fazer do jeito de um adulto. Então, quando o adulto chega e quer um resultado como se fosse feito por um adulto, mas foi feito por uma criança, ele vai colocar o defeito. E todo o esforço que aquela criança fez, né? É totalmente invalidado. E olha que interessante. O que mais reforça ainda é que procrastinar, enfim, continuar nesse processo de autossabotagem, libera uma dopamina momentânea. Então, além de tudo, você sente o alívio da desistência. E aí isso reforça mais ainda esse ciclo repetitivo de autossabotagem. Faz sentido. Porque se eu não me coloco em risco, eu tenho uma recompensa. Eu tenho o prazer da momentâneo. E o prazer da segurança, né? Eu não me arrisquei, então eu estou protegida. É uma dopamina liberada de forma rápida que vai trazer um prazer da desistência. E vai validando cada vez mais a desistência. Né? E aí reforça o ciclo desse ciclo da autossabotagem. Eu e os vídeos, né? Eu estava vendo um vídeo, era um experimento social, onde a criança estava fazendo... estava brincando com alguma coisa de montar, e o pai, a orientação é que ele não reagisse parabenizando. Então, a criança consegue e ela vai, né, bater palma assim, na frente do pai, e o pai vira e vai fazendo de conta que não está vendo. E a criança vai se colocando cada vez mais na frente dele, buscando essa aprovação. Olha, eu consegui. Né? E ela começa a entrar numa carinha assim de... Por que ele não está me vendo, né? E aí, até que no final, o pai vai, bate palma junto com ele, abraça. Mas é a busca, a criança, ela busca isso, ela busca aprovação. Eu estou fazendo o melhor que eu posso. Olha que lindo que eu fiz, né? E muitos adultos, na correria, por limitação da própria criação, quando não recebeu, também não sabe dar, vai tendo esse tipo de comportamento com as crianças e vai implantando essas crenças, essas limitações que se tornam barreiras invisíveis no decorrer da vida. Então, essas barreiras elas vão aparecer sempre que a pessoa quiser realizar algo. Então, vai aparecer esse bloqueio, nessa barreira, como não avança porque é perigoso, né? Volta, vai pegar sua dopamina instantânea ali para você se proteger. Eu vi uma frase que simboliza bastante essa autossabotagem visível, que é como se você estivesse andando com um carro com freio de mão puxado. Às vezes você pode até conseguir andar com ele, mas tem que fazer muito esforço, quase parando, então aí você acaba desistindo. Então, talvez
você esteja aí assistindo, esteja com freio de mão puxado na vida, aí parece que tem muito esforço em determinada área da tua vida, talvez poderia olhar para esse lado dessas crenças, né? Dessas autossabotagens que podem se apresentar de forma visível, mas muitas delas invisível. E o que a gente pode fazer? Já tô adulto, tô cheio de questões para resolver, eu acredito que tem uma autossabotagem visível, por onde eu começo? Aí entra na nossa área, né? Porque a autossabotagem, as crenças limitantes, é um padrão que é aprendido, é uma programação. E se foi programado desse jeito, podemos reprogramar. Era isso que eu ia falar, reprogramar essas crenças limitantes, né? Reprogramação mental, que entra muito no que a gente faz na nossa área, na hipnoterapia. Então, quando a gente fala de reprogramação mental, a gente fala justamente de desconstruir essa crença que limita para trazer uma crença que capacita, que vai levar ele para patamares maiores, né? Uma grande desconstrução para uma construção, como a Bia já falou uma vez, né? Com alicerces mais fortes, estruturados, posicionados ali de forma correta e trazer essa nova identidade porque acaba sempre mexendo em várias áreas na vida, né? Então, a pessoa que chega para o tratamento, às vezes é uma queixa, duas, mas quando a gente faz essa desconstrução e a nova construção, a gente percebe que é sistêmico, é na vida inteira da pessoa, né? E é interessante a gente reforçar também que o cérebro ele é completamente plástico, né? Tem a neuroplasticidade. Então, da mesma forma que essas crenças foram construídas de uma forma, entre aspas, errada, a gente consegue fazer novas conexões neurais com a reprogramação, né? Reprogramar essas novas memórias para que não existam mais essas crenças limitantes. Então, é como se a gente estivesse apagando um caminho, destruindo um caminho que existe para criar um novo caminho muito mais saudável, muito mais tranquilo. Então, a hipnoterapia eu gosto muito de falar isso para os meus pacientes, particularmente, que a hipnoterapia não tem nada de místico, né? Ela é ciência pura, né? É neurociência. A gente realmente usa do inconsciente, vai lá, limpa e a gente reformula novos caminhos para ter uma vida mentalmente mais saudável e muito mais feliz, né? E quando a gente fala da hipnose, a gente trabalha com as questões do inconsciente e trabalhar com o transe hipnótico facilita que a gente acesse essas informações. Muitas vezes as pessoas elas nem lembram dessas coisas que foram faladas na infância, justamente porque vem, por exemplo, na primeira infância. E não está tão claro na mente, existe uma sensação, né, que a pessoa às vezes não sabe nem de onde é, mas que reverbera na vida dela. Então, quando a gente entra no transe hipnótico, que a gente coloca o paciente no transe hipnótico e a gente consegue acessar essas informações, as pessoas trazem, às vezes nem tão visual, mas às vezes traz, por exemplo, um auditivo. Assim, eu não vejo nada, mas eu ouço a minha mãe chamando a minha atenção porque eu derramei o suco na mesa, falando que eu não presto, que eu não faço nada direito. Então, ele não lembra da cena, mas ele, dentro do transe, como se ele estivesse ouvindo novamente a mãe dele. Então, quando a gente fala do transe hipnótico, a gente fala dessa reprogramação mental dentro da hipnoterapia, a gente trabalha com a ressignificação desses momentos. Então, a gente vai passear no passado e vai dar um novo significado para aquilo, justamente para que a gente transforme a forma como aquela situação afeta a pessoa ainda hoje, né? Mas o estado alterado de consciência, a gente consegue acessar as informações, porque elas vão ser mostradas, né? O subconsciente, ele sabe onde que está cada informação ali que precisa ser trabalhada. Então, ela realmente traz a informação, onde a gente faz o trabalho de ressignificar, porque a gente não consegue apagar memórias, né? Pelo menos eu não acredito que dá para fazer isso, mas usar aquela história como uma força a mais para a tua vida. Então, curar aquela dor naquela cena, como você disse, muita gente, pelo menos nos meus atendimentos, a maioria não se lembra de pontos chaves. Vem como sensações, né? E precisa desse estado alterado, que é o transe, para poder acessar e trazer à luz algumas informações. E não só por curiosidade, né? Tem pessoas que podem falar que não, só fazer uma regressão na linha do tempo para tirar dúvida de alguma coisa, mas não, para você realmente tratar e não retraumatizar também.
Então, não precisa ficar preocupado em ter que visitar momentos da sua história, porque, pelo menos nós, né, temos as ferramentas corretas, certas, para não retraumatizar, mas sim trazer à luz e você conseguir viver a tua vida de forma prazerosa, né, como se deve ser vivida aqui. Com mais objetivos, né? Clareza. Quando você fala dessas visitas que a gente faz, né, nessas informações que estão escondidas, né, no nosso inconsciente, eu também falo muito sobre isso. A gente não vai passear nesses momentos pelo simples prazer de sofrer de novo. A gente vai justamente para a gente limpar esse lixo emocional, ressignificar esses momentos para que o seu presente seja transformado. Como a nossa mente, ela não distingue o que é passado, o que é futuro, para ela tudo é presente. Então, só o fato da gente lembrar e ressignificar já traz para o hoje como se fosse agora vivenciando um novo momento. Um momento com crenças que capacitam, com sentimentos que vai levar a pessoa a chegar num outro patamar que hoje ela talvez nem enxergue pelo tanto de crenças limitantes que ela tem. Então, a hipnoterapia, a facilidade de se trabalhar dentro do transe hipnótico para ressignificar isso, com as ferramentas corretas, que nem você falou, amor, traz esses benefícios para as pessoas que buscam se cuidar com esse tipo de terapia. Só a gente pode dar o primeiro passo por nós mesmos e talvez seja um passo aí que a pessoa precisa dar de uma vida maravilhosa que ela pode e deve ter aí pela frente. Claro, porque as pessoas elas têm que trazer um pouco para a consciência que as barreiras limitantes, as crenças limitantes, a autossabotagem é um pedacinho dela. Não quer dizer que ela seja aquilo inteiramente, né? É só um pedaço e a gente é constituído por um todo e não por partes, né? Por uma parte só, que seria, no caso de hoje, a gente falando sobre autossabotagem. E vou ficar aqui deixando mais uma vez o convite para quem quiser conhecer um pouco mais sobre os nossos trabalhos, né? Então, vai estar aqui na descrição também o @ de cada uma. Já peço para você que ficou até agora, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho também para receber novas notificações de novos episódios. E você que chegou até aqui com a gente nesse vídeo, onde a gente fala sobre autossabotagem, sente que precisa transformar o seu momento, a sua história, entre em contato com a gente para saber mais sobre a hipnoterapia e os benefícios que ela pode trazer para você. Aqui embaixo na descrição tem os nossos arrobas. Entre em contato com a gente, porque com certeza a gente vai poder te ajudar de alguma forma. Os nossos contatos estão aqui embaixo, mas o meu arroba é Ana Cristina Quintans. O meu é @monique.gcervantes. O meu é @beatriz.hipnose. Aguardamos vocês. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.